Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime, e eu vou falar das minhas primeiras impressões com relação a Brand New Animal. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, coisas básicas que você tem que fazer aqui no canal para receber novos vídeos. Inclusive, se esse vídeo tiver um bom resultado, eu falarei dos próximos episódios, dos outros episódios, sendo que BNA, Brand New Animal, já lançaram antecipadamente aí 6 episódios, né, do total de 12. Então vamos falar um pouco sobre por que eu tava tão empolgado com esse anime e por que eu tô ainda tão empolgado com esse anime, né? Brand New Animal, BNA, se passa num mundo onde humanos e meio-humanos vivem num ambiente de ódio, preconceito, hostilização e segregação. A minoria, que no caso são os meio-humanos, acabam por ter que viver em uma cidade exclusiva para eles, tá? Até para que eles não sofram com a caça indiscriminada que está acontecendo por parte dos humanos. Vai falar bastante sobre essa questão de preconceito, de não aceitar o diferente. Eu já vou falar sobre isso nas minhas primeiras impressões. O roteiro é do Kazuki Nakashima, é o mesmo roteirista e autor de Kill la Kill, Gurren Lagann, Promare e Heikyu Chihane, entre outros. O estúdio, obviamente, é o Trigger, né? Que fez Kill la Kill, Promare, Gridman, enfim, etc. E a direção é do Yoshinari Oh, que é o mesmo diretor e autor de Little Witch Academia. Então o que a gente tem? A gente tem o autor de Kill la Kill e o The Little Witch Academia atuando juntos nessa história de Brand New Animal. E o primeiro EP já me entregou muita coisa. A primeira coisa que o anime tá mostrando é fogo nos racistas, né? A gente tem literalmente os humanos, uma tensão muito forte, uma tensão assim muito bem colocada. O anime é bem tenso logo no primeiro episódio, ele já te mostra um monte de coisa interessante. Ele quer abordar essa tensão, ele quer abordar esse ódio. Então, no primeiro momento a gente vê os humanos serem bem filha da puta, a gente vê os humanos inclusive se utilizando de meio-humanos para poder destruir essa sociedade por dentro, e a gente vê o lobão aqui meio que querendo acabar com essa situação. Só que ao mesmo tempo a gente tem a protagonista dando um ponto de observação para esse cara. Então, mas espera aí, você tá fazendo uma coisa para proteger os meio-humanos, mas ao mesmo tempo você tá quase fazendo a mesma coisa que os humanos fazem com meio-humanos. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você tá querendo aplicar, que os humanos são todos maus e os meio-humanos só sofrem, por isso que os humanos têm que acabar? Não é uma coisa parecida com o que os humanos fazem com a gente? Você tem várias questões bem diretas sendo abordadas. A revolta daquele que é oprimido, a consciência daquele que meio que vive dos dois lados, certo? E o ódio pelo preconceito, que é o ódio dos humanos. E como a cultura humana pode passar para esses meio-humanos, certo? A partir do momento que você enxerga uma possibilidade desse meio-humano sair da posição de oprimido para opressor. Portanto, você tem uma discussão bastante interessante já no primeiro episódio, de dualidade, extremismo, do quanto você ser extremo com relação às suas opiniões. Você pode estar fazendo a mesma coisa que aquela pessoa que está sendo extrema com você. Então a gente vai ver como que eles vão modelar essa questão toda de preconceito, segregação, né? E falando em segregação, esse é um aspecto muito importante já no primeiro episódio. Literalmente tem uma cidade, como eu falei, que é exclusiva para meio-humanos. Meio-humanos que na verdade não sei se são bem meio-humanos, né? Deu a entender que são meio-humanos, pelo menos no primeiro episódio, mas pode ser apenas animais. Pessoas que têm características animais ou de fato animais que têm características humanas. Eu não sei exatamente ainda qual que é de BNA com relação a isso, mas vamos ver. Enfim, falando sobre a segregação, coisa rápida, a política bem clara sobre a segregação, né? Você tem o primeiro-ministro que chegou num acordo com representantes de meio-humanos, vou continuar chamando de meio-humanos, né? Chegou nesse acordo com esses meio-humanos e fez aí, ajudou a fazer essa cidade, a criar essa cidade para os animais antropomorfos. Então essa discussão política provavelmente vai acontecer de fato, vai acontecer um pouco mais lógico do que esse primeiro episódio, porque esse primeiro episódio ele aborda mais as características dos personagens, dois personagens principais, né, que é a Michiro, que é a furryzinha, e o Ogami Shiro, são os dois personagens principais aí. A gente tem a personalidade deles já meio que estabelecida no primeiro episódio. O lobinho, que é o Shiro, ele tem um orgulho muito grande em ser o que ele é. Ele tem um orgulho muito grande
em poder ter força para defender aquilo que ele quer defender. Só que esse orgulho ele se mistura um pouco, né, com o ódio. E quando você tem o orgulho e o ódio misturados, você vai ter atitudes que não são muito pensadas, atitudes que não são muito de acordo até com o que você lá no fundo pensa. Então, esse primeiro episódio ele serve para tanto a gente se emocionar com a revolta dele, quanto para a gente refletir sobre a revolta dele e também para a gente olhar para o ponto de vista da Michiro. O ponto de virada do episódio é justamente esse. Portanto, ótimo primeiro episódio. Se você quiser que eu continue falando sobre Brand New Animal, compartilhe esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante, porque quando você fizer isso, eu vou ter motivação para continuar falando sobre Brand New Animal. Se esse vídeo chegar, sei lá, 1000, 1200 views, eu vou continuar falando dos próximos episódios. Eu posso falar um episódio por dia até chegar ao 6º, né? E aí vai ser uma vez por semana quando lançar os próximos episódios. Então, fica aí as minhas primeiras impressões de Brand New Animal. Adorei, achei sensacional, visual, direção, temática. Inclusive o plot twist desse primeiro episódio, várias situações já ocorreram, já definiram a sociedade desse anime e já me deixa motivado para continuar assistindo essa maravilha.